Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu quero gravar mais um Pão Diário nesta hora e, como sempre, tentando ser relevante, trazendo assuntos pertinentes, ok? E querendo somar de algum modo. E eu quero ler com vocês 1 Samuel, capítulo de número 4, versículo de número 21, quando diz: E chamou ao menino de Icabô, dizendo: De Israel se foi a glória, porque fora tomada a arca de Deus, e por causa de seu sogro e de seu marido. Essa é a expressão da nora de Eli. Essa é a expressão desta quando soube a notícia que a arca de Deus fora tomada de Israel, a morte trágica de seu sogro, seu marido e seu cunhado. Sinceramente, eu não sei se eu louvo essa jovem ou se eu não louvo. Eu talvez poderia louvá-la porque, de fato, a glória de Israel depende do quanto este Israel tem de Deus. Senão, não seria Israel de Deus. Então, a glória de um pregador depende do quanto ele tem de Deus, do Deus que ele prega. A glória de uma igreja depende do quanto ela tem do Deus que ela adora. Ponto. Até aí, ok. A grande problemática é que a constatação desta jovem, a leitura desta jovem, é exatamente um problema que vem se alastrando e é um problema que está se infiltrando em nosso meio. Que problema é este? Quem disse para esta que a glória de Israel foi-se quando a arca foi-se? A glória de Israel foi-se quando Deus foi-se de Israel. Você está entendendo isso? O que ela está fazendo aqui, na verdade, é o que nós temos visto hoje. Ela está tomando um elemento sagrado, ok? Um objeto sagrado. E isso lhe foi ensinado, porque não apenas para esta, mas para Eli, para Ofni, para Finéias, para todo aquele Israel, a arca de Deus, representante último da sua glória, ok? Conhecido como a mobília mais importante do tabernáculo, embora seja a menor, mas era mais importante porque a glória de Deus se manifestara através dela, e glória a Deus por isso, porque Deus sempre se manifesta através dos pequenos. Glória a Deus por isso. Mas fato é, esse elemento sagrado, esse objeto sagrado está sendo vulgarizado. Esse objeto sagrado está sendo tomado como elemento sagrado e esse elemento sagrado estão se tornando amuletos da fé, talismãs da fé, tornando-se então místicos. Você está entendendo isso? De que vale ter a arca de Deus se o Deus da arca está sendo ignorado? De que vale considerar a arca de Deus se o Deus da arca está sendo desconsiderado? De que vale considerar a arca de Deus, ok? Se o Deus que esta arca representa está sendo vulgarizado, não está sendo levado a sério. Você está entendendo isso? Vamos trazer para os nossos dias, não é isso que nós vimos hoje? A Santa Ceia do Senhor. Realmente ela é santa porque ela é do Senhor. Agora, mais importante do que a Santa Ceia do Senhor é o Senhor da Santa Ceia. Porque se o Senhor não estiver na Santa Ceia, é uma ceia comum. Esse autoelevar, ok? Esse autoelevar dos elementos da fé tem feito com que o Deus que a fé professa tenha sido diminutado. Isso é, de que vale eu viver uma vida desgraçadamente miserável, longe de Deus, o mês inteiro, e usar o pão da ceia do Senhor, o cálice da ceia do Senhor, como talismã da fé, como amuleto sagrado? De que vale, irmão, eu não ler a Bíblia, não amá-la, não respeitá-la, não reverenciá-la, não segui-la, e quando eu estiver na igreja, alguém for ler a Bíblia, eu me coloco de pé, porque de pé em reverência à palavra de Deus. Reverência à palavra de Deus não é lê-la em pé. Reverência à palavra de Deus, sabe o que é, irmão? É ter prazer nela, meditar nela,
tentar cumpri-la, vivê-la. Isso sim é reverência à palavra de Deus. De que vale um ato aparentemente reverente e piedoso de uma Bíblia aberta no Salmo 91 e empoeirada, um quadro do Salmo 121, um quadro do Salmo 23, pano de prato estampado no Salmo 23, o carro logotipado, em nome de Deus. Aí eu logotipo o carro dizendo, esse foi Deus que me deu, mas eu vivo fazendo um monte de lambança no trânsito, ultrapasso pela direita, eita, ai, ai, e xingo, e aquela coisa toda que você já sabe. De que vale, irmão? Não, mas eu estou guardado. É a prótese, é o seguro da vida. Será, irmão? Diz-nos a Bíblia que os filisteus levantaram-se novamente contra Israel. 1 Samuel capítulo 4, verso 1. À luz da Bíblia nós somos sabedores. No próprio livro de Samuel vai estar escrito isso, que os filhos de Israel tinham que ir aos filisteus para amolar as suas armas e, na verdade, seus instrumentos de trabalho, foice, facão, enxada e outros. Então, eles dominam o minério, ok? Há escavações, há relatos arqueológicos que descobrem-se, por escavações, algumas fornalhas de cobre, de ferro, mostrando o quanto realmente eles dominam e têm habilidade com esses metais. Os filisteus que já existiam desde a época de Abraão e que eram um terror para Moisés, no Egito e para os filhos de Israel, no caminho dos filisteus, Êxodo 13 e 17, e que toda a história da Bíblia vão sempre guerrear contra Israel, eles agora estavam silenciados. Desde Juízes capítulo 13 até o capítulo 16, desde a história de Sansão. Mas agora eles vão ser revigorados, eles vão ser o gigante adormecido, vai acordar outra vez. E se existe uma coisa boa nessa história, é entender o seguinte: glória a Deus por isso. Porque os inimigos filisteus se levantaram, Samuel, o juiz, levantou-se. Até ali era Samuel profeta. Os filhos de Ofni e Finéias pecavam e Samuel estava tendo visões. Por causa que os filhos de Eli, Ofni e Finéias pecaram, Samuel manifestou o profeta que havia dentro dele. Por causa que os filisteus se levantaram, Samuel levantou o juiz que havia dentro dele. Existem lutas nas nossas vidas que se levantam a fim de que Deus desperte um leão adormecido que existe em nós. Glória a Deus por isso. Agora entenda, gente. Quando se levantam os filisteus, aí eles se lembram da Arca da Aliança. Da Arca do Concerto. Tragamos a Arca do Concerto, esquecer de convidar Deus. O que dava sentido à Arca. Antes da Arca, 4.000 morreram ao fio da espada. Depois da Arca, 30.000 morreram ao fio da espada. Então, irmãos, amuleto da fé não resolve, tá bom? Não resolve. Cara feia, cara de santo, dedinho apontado para você. Não adianta eu cantar com soberbo e apontar dizendo que a glória é dele, quando aqui dentro, meu irmão, a glória que eu procuro é minha. Não adianta eu vestir-me a rigor, fazer cara de ungido, ok? Não adianta eu dizer ao surdo efatá, irmão, efatá é uma palavra aramaica que quer dizer abre-te. Então diga abre-te no teu idioma. Não é abracadabra gospel. Deus não se impressiona com o nosso evangeliquez. Deus não se impressiona com essas coisas. Você acha que Deus se impressiona com isso, irmão? Sangue de Jesus tem poder. A captura da arca, irmão, na verdade, ela nos ensina que a presença de Deus não tem poder quando o Deus da arca é ignorado. Melhor dizendo, a presença da arca não tem poder quando a presença de Deus, ou do Deus da arca, é ignorado. Foi-se a glória de Deus e acabou. Sabe o que acontece quando a glória de Deus se vai? Para terminar o meu vídeo. Primeiro, as pessoas dependem mais dos símbolos da sua fé do que da própria realidade da mesma. Quando as pessoas passarem a depender mais dos símbolos da fé do que da própria fé, acredite, a glória de Deus já se foi. 1 Samuel 4,19. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, ouvindo essas novas, que a arca de Deus era tomada. Meu Deus. Ele morre. Que a arca de Deus é tomada. Ela desespera. Então, mas
E Deus, que já fez de Israel faz tempo, não lhe causou desespero? Terrível, gente. Quando as pessoas dependem mais do simbolismo da fé do que a própria fé, é porque a glória de Deus foi-se. Isso é o que, irmão? Isso é o detector de que a glória de Deus foi tomada, de que de fato a glória de Deus não está mais presente. Segundo, a derrota e a morte atingem a sua alma. Viu? Gente que vive na luta, gente que vive na prova. Sabe o que é isso, irmão? A glória de Deus que foi-se embora. Diz o texto, continua no mesmo verso, dizendo: e de que seu marido, seu sogro eram mortos, e curvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Há um aumento de dor. A tragédia em nosso meio. Resultado do quê? Da glória de Deus que se foi. Terceiro, sabe quando que a glória de Deus se vai? Quando o medo substitui a fé. 1 Samuel 4,20. E na hora em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tivesse um filho. Ela, porém, não respondeu, nem deu atenção a isso. O medo, ok? Substituiu a fé. Não temas, mas ela temeu. Sabe por quê? Foi-se a glória de Israel. Nem mesmo um filho pode trazer alegria ao seu coração. Foi-se a glória de Israel. E quarto e último, quando os filhos são destituídos da verdadeira herança. 1 Samuel 4,21, eu li o texto, chamou o seu menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel, meu marido morreu, a arca foi tomada, eu estou desesperançado, e o meu menino não tem futuro, não terá mais mãe, será órfão de pai e mãe, será órfão de vô, e agora a arca de Deus é tomada. Sabe o que é isso? Quando a arca de Deus é tomada, nós não deixamos legados, nós não deixamos herança, nós não beneficiamos as gerações vindouras. Se a arca de Deus, isto é, a glória de Deus, ok? Mais do que a arca que representa a glória de Deus, o Deus desta glória, representado na arca. Quando Deus, a sua presença é ignorada em nosso meio, nós não temos nada para ensinar a geração vindoura. Nós não temos nada para dizer para os nossos filhos, para a geração que está vindo aí. Que Deus nos ajude, meus irmãos, em nome de Jesus. Deus não unge coisas, Deus unge pessoas. Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. Ok? Então, irmão, em nome de Jesus, diga não aos souvenirs da fé. Diga não aos elementos apenas da fé. Porque os elementos da fé podem ser tripudiados quando a fé não está em concordância com o que os elementos representam. Tá bom? Deus te abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Essa é a minha oração. Esse é meu pão diário. Essa é a minha fala.